Saudações! Vamos conversar a partir de agora sobre a tutela antecedente. Nós vimos que a tutela provisória ela pode ser uma tutela de urgência ou uma tutela de evidência. Dentro da tutela de urgência, vimos que a tutela pode ser de caráter satisfativo ou de caráter cautelar. Dentro da tutela satisfativa, nós temos a tutela de urgência, que é incidental, e temos a tutela de urgência, que é antecedente. E vamos entender o funcionamento da tutela de urgência antecedente. Portanto, tutela antecedente é a tutela prevista no Código de Processo Civil, na qual o legislador lhe outorga a possibilidade de um pedido de tutela autônomo e antecedente ao processo. Com isso, a doutrina nos apresenta que o legislador optou por dar autonomia, por autonomizar procedimentalmente a tutela antecipada fundada em urgência. E com isso, apenas na tutela antecedente é possível o fenômeno da estabilização, que nós vamos conhecer daqui a pouco. Marinoni explica que o Código só permite tutela procedimentalmente cautelar autônoma e, portanto, não incidental, nas hipóteses de tutela cautelar antecedente. Nas demais hipóteses, toda e qualquer tutela cautelar deve ser pedida de forma incidental. Isso quer dizer que, se comparado com o direito anterior, o Código inovou ao outorgar autonomia procedimental da tutela cautelar apenas em caráter antecedente. Vamos ver aqui o que fala o artigo 303 do Código de Processo Civil. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano do risco de resultado útil ao processo. Veja que os requisitos não mudam em relação a qualquer tutela de urgência. É preciso que haja a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil ao processo. Mas o que vai diferir aqui é que você formula o pedido apenas indicando qual seria o pedido final. Mas a sua petição inicial ela não está completa. Você não traz todos os fundamentos, todas as suas razões do pedido, todas as suas provas documentais que você vai apresentar ou requerimento de provas. Você vai limitar a narrar os fatos, a trazer os fundamentos necessários à tutela antecedente, melhor dizendo, que pode ser cautelar ou satisfativa, mas a tutela antecedente, e você vai formular, então, o seu pedido de tutela, apenas dizendo que essa tutela cautelar antecedente, essa tutela antecedente, ela visa tão somente resguardar uma ação principal cujo objeto será A, B, C ou D. Então, com isso, você não precisa já se preocupar em trazer os fundamentos jurídicos, trazer as provas que você tenha documentais. Você vai apenas apresentar o que você vai tratar como pedido principal. Vai apenas mencionar, mas você vai ter que fundamentar, que trazer os fundamentos, tanto da probabilidade do seu direito cautelar ou satisfativo que você está pedindo de forma antecedente e o perigo de dano, o perigo da demora, para que você possa lastrear o seu pedido de tutela de urgência antecedente. E essa tutela antecipada antecedente, ela vai gerar um efeito chamado autonomização e estabilização. Autonomização porque ela pode ficar autônoma. Ela começa autônoma, mas não necessariamente ela ficará autônoma, porque você poderá complementar. E essa autonomização vai se concretizar exatamente com o fenômeno da estabilização. Toda ação antecedente, toda tutela antecedente, ela é autônoma. Ela pode não perdurar essa autonomicidade, mas esse encerramento
dessa autonomicidade vai se dar com a não estabilização. Então, o legislador ele inovou ao dar um procedimento autônomo para a tutela de urgência antecedente. Concedida essa tutela antecedente e estabilizada, essa autonomicidade vai se protrair no tempo. Ela é autônoma porque ela nasce de forma autônoma. Mas, se a parte contrária recorrer, agravar, e basta que ela agrave, não precisa que o agravo seja improvido, basta que ela interponha um recurso, não vai gerar autonomização. Então, essa autonomização, ela tem como objetivo principal viabilizar a introdução desse mecanismo que é a estabilização. Ela começa autônoma. Se estabilizar, vai perdurar autônoma, porque não vai haver ajuizamento de uma ação principal. Ou ela pode iniciar autônoma, sempre vai iniciar autônoma a tutela antecedente. Iniciada ela autônoma, pode acontecer de estabilizar. Quando vai estabilizar? Quando a parte contrária não interpor recurso, não agravar essa decisão. Não agravada vai gerar estabilização e, portanto, a parte pode apenas se satisfazer com aquela tutela já de urgência. Pode achar que aquilo já é suficiente, já atende ao interesse dela e nem ajuizar a ação principal, nem complementar o pedido principal, porque já se estabilizou a tutela antecedente. Olha o que fala o artigo 304. A tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303, ou seja, a tutela antecedente, seja ela cautelar ou satisfativa, a tutela antecedente ela vai se tornar estável se da decisão que a conceder não for interposto recurso. Como eu disse, a parte ré, não interpondo o recurso cabível, que é o agravo de instrumento, em razão da tutela provisória, da tutela antecedente concedida, isso vai gerar o quê? Vai gerar a estabilização daquela decisão. Com isso, a parte, esse procedimento autônomo, porque é um procedimento autônomo, a tutela antecedente, ele não tem que trazer já a petição inicial com todos os fundamentos, com todos os pedidos. Ele apenas faz o pedido da tutela antecedente. Como ela estabiliza, esse processo vai permanecer autônomo. Então, a autonomicidade vai perdurar no tempo também. A tutela antecedente ela sempre é autônoma, mas ela pode não permanecer autônoma porque, não estabilizada, vai se fazer dos requerimentos que complementam o pedido daquela ação. Agora, estabilizada, ela ganha autonomicidade. E a estabilização só acontece quando não é interposto recurso. Então, quando a parte requerer expressamente em razão de urgência contemporânea propositura da ação, ou seja, um ponto importante, como diz lá no caput do artigo 303, a urgência tem que ser contemporânea à propositura da ação. Não pode ser uma urgência que deriva apenas do perigo de dano, do perigo da demora. É algo que acontece no momento ali da propositura da ação e não dá para esperar para você entrar com essa ação daqui a um mês, daqui a 2 meses. Deve ser numa urgência contemporânea a propositura da ação. O melhor exemplo, eu já citei na aula passada, é a questão do corte de energia. Você vai, o corte de energia do frigorífico, que eu usei o exemplo, o corte foi realizado hoje. Amanhã você tem que entrar com a ação. Você não pode deixar o seu cliente ficar mais nenhum dia sem a energia elétrica, senão ele vai perder o estoque todo. Né? Não tem como, ainda que ele compre gelo, coloque gelo, espalhe gelo no frigorífico, né? Na câmara frigorífica para tentar manter a temperatura, isso aí não vai conseguir fazer isso por muito tempo. Ele não vai conseguir manter a temperatura adequada para conservar os alimentos que estão ali. Então, você tem uma urgência contemporânea à propositura da ação, que justifica a tutela de urgência em caráter antecedente. Então, no caso, a autonomicidade dessa tutela cautelar ou tutela
satisfativa antecedente, ela deriva exatamente dessa urgência contemporânea e ainda você vai formular, na hora que você for redigir sua inicial, você vai requerer a tutela antecedente. Você não tem que se preocupar com os outros pedidos, sequer tem que se preocupar com detalhamento sobre a prova que você vai produzir. Você apenas vai requerer a tutela, vai expor ali, vai narrar os fatos, vai trazer os fundamentos da sua tutela antecedente e vai requerer. Vai dizer qual vai ser sua ação principal, que posteriormente vai ser complementada a esse pedido de tutela antecedente e vai atribuir um valor da causa. É isso que você tem que se preocupar. A petição ela é bem mais sucinta do que uma petição inicial, porque você não tem que se preocupar com todos os requisitos de uma petição inicial que vai instruir, vai inaugurar uma ação. Por isso que ele é autônomo. A autonomicidade dele vem da futura necessidade de complementação. Ele nasce autônomo e depois essa autonomicidade vai fazer com que essa ação que se limitava inicialmente ao pedido de tutela antecedente seja posteriormente complementado com pedidos que vão dar a toda aquela ação a robustez para que um processo tramite adequadamente até o seu final. Mas estabilizada, você não tem mais que se preocupar em fazer essa complementação, porque aquela tutela antecedente se estabilizou, não foi interposto recurso em relação a ela. Algumas observações importantes. Qualquer tutela satisfativa do direito pode ser postulada por meio de tutela antecipada antecedente. Pode, porque se você está tratando de um perigo de dano, você vai poder fazer isso. Lembrando da questão da contemporaneidade, ela tem que ser contemporânea ao propósito da ação. A tutela cautelar está regrada no 303 a 310 e, por isso, ela não vai ter essa característica da estabilização. E é natural, porque se a tutela cautelar só quer proteger um direito principal, essa estabilização da tutela cautelar, ela não tem como você deixar de ajuizar a ação principal. Melhor dizendo, fazer os pedidos principais desse pedido cautelar, porque ele é apenas cautelar. Você pede uma cautelar de arresto, aí estabiliza o arresto, você não vai fazer o seu pedido principal? Você vai naturalmente ter que fazer. Por quê? Porque o arresto só faz sentido se ele for proteger um direito principal. Agora, mais uma vez, a religação de uma energia não é um pedido cautelar, é um pedido também principal, dentro de uma ação completa. Quando você tem uma situação dessa, você pede a religação, pede a eventuais danos morais, danos materiais, lucro cessante, a declaração de inexigibilidade de algum débito arbitrado. Então, tudo isso está no bojo de um pedido principal. Se você vai e consegue a religação de energia, você estabiliza, você já fica mais tranquilo e entende que não vale a pena entrar nessa celeuma do reparação de dano material e moral, por exemplo. Não, então fico satisfeito apenas com a religação da energia. Ou então, até administrativamente, a empresa depois resolve e aí fazem um acordo extrajudicial, ok. Você não vai precisar ajuizar a ação principal porque você não vai perder os efeitos daquela tutela antecedente que se estabilizou. O pedido da tutela antecedente ele está limitado à urgência da propositura da ação. Então, você não vai poder pedir em caráter de tutela antecedente um pedido que tenha um caráter que possa vir a ser alcançado por uma tutela de evidência. Não adianta você alegar evidência quando você pede uma tutela antecedente, porque você não pode estabilizar uma tutela de evidência. Você vai e evidência não se confunde com urgência. Nós já conversamos sobre isso. Então o caráter antecedente não vai conversar com todo tipo de pedido.
Lembrando da questão da contemporaneidade, deve ser uma urgência contemporânea propositura da ação. E o pedido que pode se estabilizar é aquele pedido que está contido na tutela de urgência. Terceira observação. A qualificação da urgência como contemporânea, embora possa sugerir uma restrição, ela também é contrariada pelo próprio incentivo do legislador a utilizar esse procedimento mais sumário. Esse procedimento da tutela antecedente abrevia o litígio. A urgência que justifica o pedido de tutela antecedente não difere do perigo da demora. Essa posição ela é a posição de Marinoni. Embora eu concorde com essa posição, há doutrinadores que entendem que não. Doutrinadores defendem, como Humberto Teodoro, que essa contemporaneidade é também requisito e, portanto, se não for contemporânea propositura, se é uma urgência, um pedido de tutela antecedente que decorre de um fato que já aconteceu há 2 meses atrás, por exemplo, não haveria contemporaneidade. Me parece que não é assim. A contemporaneidade, ela quer dizer que eu preciso dessa tutela agora. A tutela agora ela vai resolver parte do meu problema. Então, por isso que essa tutela de urgência antecedente, ela vai conseguir resguardar ou resolver algo que para mim é uma lesão ao meu direito. Ainda que eu tenha outros pedidos a formular, esse agora é o mais premente, é o que mais está afetando a minha vida. Então, eu preciso de uma tutela antecedente, ainda que depois eu formule outros pedidos. O que acontece? Concedida a tutela antecipada na forma antecedente, o autor, então, vai ter que aditar a petição inicial. E aí vai trazer todos os pedidos, todos os elementos que consubstanciam uma ação principal. E esse prazo pode ser de 15 dias ou pode ser outro prazo que o juiz fixar. Não obrigatoriamente pode ser 15 dias. O ideal é que o juiz trabalhe 15 dias, porque esse é o prazo da interposição do agravo no instrumento. Então, ele precisa dar um prazo ou até um prazo maior. Para quê? Para que a outra parte agrave ou não aquela decisão, porque se não agravar, vai estabilizar. Então, prazo é de 15 dias ou outro que o juiz pode fixar. Que outro? Outro superior a 15 dias. Não faz sentido o juiz utilizar um prazo inferior, porque o prazo tem que ser o mesmo prazo do recurso. O aditamento, então, acontece nos mesmos autos, não há novas custas, porque as custas já são recolhidas no momento da propositura do pedido de tutela antecedente. Se não for realizado o aditamento, o processo vai ser extinto. Extinto somente se não estabilizada. Se estabilizar, aí não vai mais ter necessidade desse aditamento. Agora, não estabilizou, a parte ré interpôs o agravo. Nesse caso, vai ser necessário aditamento. E se a parte não aditar, o processo é extinto sem resolução do mérito e mais. Extingue-se também, por consequência, a liminar que foi concedida, a tutela de urgência que foi concedida. Aditado, então vocês vejam, a citação do réu só vai acontecer se não houver a estabilização. Estabilizado, o processo ele vai se encerrar, porque ali aquela tutela já resolveu o que a parte queria e a parte não teve interesse em aditar. Agora, aditado, o processo vai seguir. Não quer dizer que não vai se estabilizar. Vai se estabilizar, mas a parte teve interesse em prosseguir com o processo, em trazer os pedidos principais. O que eu quero dizer é que, se houver a estabilização, a parte não é obrigada mais a aditar, em razão da estabilização. Mas aditado, aí vai seguir o procedimento normal. O réu vai ser citado, marcado a audiência de conciliação, e aí depois vai fluir o prazo de contestação, o rito do procedimento comum. Não concedida a tutela antecipada, então, se a tutela antecipada antecedente não for concedida, nesse caso,
o juiz vai dar o prazo de 5 dias, aí já muda o prazo. Antes, se a tutela for deferida, o prazo é de 15 dias ou outro que o juiz fixar. Não concedida, o prazo é de 5 dias para o aditamento da petição inicial. Se não for aditada nesse prazo, ela vai ser indeferida inicial. E aqui vem a questão da estabilização. O processo só segue rumo à audiência de conciliação se o réu interpuser agravo de instrumento. Se não o fizer, a decisão torna-se estável e o processo é extinto. Ou seja, a despeito da tutela antecipada, a respeito da tutela antecipada, ela se permanece autônoma e a decisão provisória torna-se estável. Com isso, nós temos a autonomização e a estabilização da tutela antecipada. Como eu falei para vocês no início, a tutela antecedente ela nasce autônoma, mas ela não vai ser autônoma por muito tempo, porque vai chegar um momento em que você vai complementar o pedido inicial. Entretanto, se estabilizar, aquela ação ela morre. Morre por quê? Houve a estabilização daquela tutela antecedente. Estabilizada a tutela antecedente, o processo ele chega ao seu final e aí ele fica autônomo em razão da estabilização. O autor vai poder ajuizar a ação principal? Vai, mas aquela tutela antecedente, ela está autônoma. O meio que dispõe o réu de evitar a estabilização, como eu já disse, é o recurso. O recurso cabível é o agravo de instrumento. Se não houver o agravo, vai se estabilizar e, portanto, o processo vai ser extinto com resolução do mérito favorável à parte autora. E com isso, conforme o artigo 304, parágrafo 3º, essa decisão pode já ter efeitos para fora do processo, ou seja, essa decisão estabilizada, ela faz com que as partes sejam reguladas, ainda que não exista mais o processo, porque ele está extinto, sejam reguladas por aquela decisão. Marinoni ele tem uma posição de que qualquer insurgência do réu em relação à tutela, aquela tutela antecedente, vai configurar a não estabilização dessa tutela. Defende ele que, ainda que o réu não interponha recurso, se o réu contestar aquele pedido, ou mesmo requerer um pedido de audiência de conciliação, haveria a repulsa àquele pedido e, portanto, não seria possível a estabilização. Particularmente, eu não concordo com a opinião de Marinoni. Por quê? Porque o legislador ele foi taxativo ao estabelecer que a interposição do recurso é o meio de obstar a estabilização. Então, eventual contestação ou mesmo um mero pedido de conciliação, entendo que falta amparo legal para obstar um direito do autor, um direito processual, que é o direito da estabilização. Mas eu trago aqui para discussão e para reflexão da turma. E não obstante ocorra a estabilização, o nosso Código de Processo Civil prevê a possibilidade de discussão do objeto principal dessa ação ou dos pedidos inerentes a essa tutela antecedente que se estabilizou. Vemos isso nos artigos 304, parágrafo 5º e 304, parágrafo 2º, todos do nosso CPC. Por isso que, não tendo o réu se manifestado pelo exaurimento da cognição, qualquer das partes poderá, dentro do prazo de 2 anos, propor ação visando exaurir a cognição. Ou seja, o próprio réu poderá ter interesse em ajuizar a ação para transformar aquela decisão que está em cognição sumária em cognição exauriente. Logicamente que o réu vai fazer isso com o interesse de reverter a decisão. O que significa que não é apenas o autor que vai poder ingressar com a ação principal, mas também o réu, visando rediscutir, visando desconstituir as alegações do autor. E o prazo para isso é de 2 anos. 2 anos contados da estabilização da decisão que concedeu a tutela antecedente. Nesse caso, a doutrina aponta que o legislador utiliza a técnica da inversão da iniciativa. O que é isso?
O réu que passa a ter interesse agora em impulsionar o Estado juiz através de uma ação para que, na decisão final do Estado juiz, reconheça a improcedência do pedido do autor e, com isso, desconstitua a tutela antecedente que se estabilizou. Então, é o que ele chama na doutrina, o que se chama de contraditório eventual. Por quê? Porque ele só vai ocorrer quando houver interesse da parte ré. Havendo interesse da parte ré em estabelecer o contraditório, ela que deverá provocar. O autor, a partir do momento da estabilização, ele pode complementar o pedido? Pode. Será interesse dele ingressar com a ação principal. Mas o maior interesse, ou o ônus do réu também desconstituir, não vai ficar dependendo da ação do autor. O próprio réu poderá ajuizar a ação para isso. E o que vai acontecer? Nós vimos agora há pouco que, estabilizada a decisão, o processo é extinto. Ocorre a extinção daquele pedido, daquela tutela antecedente. Por isso que eu falei que ela tem autonomicidade. Quando ela se estabiliza, ela vira uma ação autônoma. Ela começa autônoma, mas com a possibilidade de virar uma ação principal. E aí ela vai ter iniciado autônoma, mas depois ela vai ter a tramitação de um processo principal. Mas quando estabiliza-se a tutela, a ação ela vai ser extinta, mantendo-se, obviamente, a tutela que foi deferida, a tutela antecedente que estabilizou. Então, o que vai acontecer? Ou o autor ingressa com a ação principal, ou o réu vai ingressar, como a gente acabou de ver. O fato é que esse processo, esse pedido, essa tutela antecedente, ela pode ser arquivada, mas, ainda que ela seja arquivada durante esse prazo de 2 anos, se houver o ingresso da ação principal, devemos convir que essa tutela antecedente ela é um documento essencial para o ingresso da ação. Por ser um documento essencial, é primordial que haja a juntada, melhor dizendo, o apensamento. O processo ele vai ficar apenso, embora já seja um processo extinto, que estava arquivado, em razão da dependência entre um e outro, entre esse processo principal e esse processo antecedente, que é o pedido de tutela antecedente, é desarquivado o pedido de tutela antecedente e apensado a ação principal. Obviamente que o juiz que decidiu a tutela antecedente, ele fica prevento, na forma do 304, parágrafo 4º. Como ele já conheceu, ainda que não tenha conhecido integralmente da lide, ele já conheceu dos fatos e de uma parte da lide, tanto que ele concedeu a tutela antecedente. Em razão disso, ficará o juiz prevento. Estabelece ainda o parágrafo 6º que a decisão que concede a tutela não faz coisa julgada. Mas é preciso lembrar que essa estabilidade dos efeitos, ela se protrai no tempo e ela só pode ser afastada por uma decisão que rever, reformar ou invalidar a tutela antecedente estabilizada. Deve, então, uma das partes ajuizar a ação principal e, no bojo dessa ação principal, é possível que haja a desconstituição dessa tutela antecedente, embora ela estivesse estabilizada. Então, a estabilização não confere o grau de coisa julgada à decisão concessiva da tutela antecedente. Estabilização não diz, não é a mesma coisa e não se confunde com coisa julgada. Não faz sequer coisa julgada formal, porque ela pode ser alterada. Embora não surja o efeito da coisa julgada, é preciso lembrar que, passados 2 anos da estabilização, sem que as partes ingressem com a ação principal, não será mais possível a alteração dessa decisão. Então, ela se estabiliza ad infinitum. O que devemos observar é que, mesmo assim, a doutrina não trata isso como uma coisa julgada. Por que não trata como uma coisa julgada? Porque se trata de uma cognição sumária e não seria possível admitir a coisa julgada em juízo de cognição sumária. Então vem a pergunta: como podemos qualificar a força da estabilidade depois de transcorridos 2 anos, sem que tenha sido proposta a ação exauriente, a ação principal, a ação onde haveria a cognição exauriente?
E a explicação que Marinoni nos traz é que se a estabilidade dos efeitos só é afastada por decisão tomada na ação exauriente, inexistindo ação posterior, a estabilidade torna-se inafastável, ou imutável ou indiscutível, na forma do artigo 502 do Código de Processo Civil, mas ela não é alcançada pela coisa julgada, ou seja, sequer cabe ação rescisória para discutir a tutela estabilizada. Tanto é assim que o enunciado número 27 da INFAM, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, diz que não é cabível ação rescisória contra a decisão estabilizada. Por quê? Porque não é coisa julgada. Ela é, como diz Marinoni, inafastável e imutável, mas ela não é coisa julgada porque ela é uma cognição sumária, e cognição sumária não é apta a formar coisa julgada. E o Fórum de Processualistas Civis também fala: não cabe ação rescisória nos casos de estabilização de tutela antecipada de urgência.